Olá, eu sou Amanda Verjovski e esse é o WMcast, seu podcast de comércio exterior desenvolvido pela WM Trading. Hoje nós estamos com o Head de Vendas da Jinko Solar, Matheus Cerutti. Matheus, seja muito bem-vindo. Obrigado, Amanda. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente trocar uma ideia, bater um papo mais descontraído do mercado. É um ano que tem sido bastante desafiador, mas que... Para todos, né? Mas é bom a gente ter essas parcerias, esses amigos para poder conversar um pouco e um ajuda a aliviar o outro. Com certeza. Matheus, eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte sobre a sua trajetória, como você chegou no universo fotovoltaico, no universo solar, e também contasse um pouco da Jinko, porque, bom, a Jinko vem batendo recorde atrás de recorde, então queria que você falasse um pouquinho. Legal. Tá? Bom, a gente está num mercado que é predominado por engenheiros, né? Então, a partir daí já começa um pouquinho diferente. Eu não tenho formação técnica, eu não sou engenheiro. Eu me formei em Relações Internacionais, na verdade, e comecei minha carreira profissional nada a ver com solar. Trabalhava em empresas de TI, então voltadas tanto para telecom quanto para computação. E em 2017, um amigo meu de faculdade também, da minha sala, que já tinha entrado nesse mercado solar, me puxou, me ofereceu essa oportunidade. Então, em 2017, eu comecei minha carreira no solar, dentro de um fabricante de módulo também. E desde então venho absorvendo bastante coisa. Nessa primeira empresa que eu trabalhei, eu me envolvi muito na construção de cenários, era responsável pela estratégia de negócio, então definição dos canais de venda, definição da estratégia de venda, precificação. E isso foi meio que aprendendo na marra, como que o mercado funciona, como que funciona todo o desenho logístico, o desenho tributário do nosso mercado. Que não é tão simples, nada simples, ainda mais falando de Brasil, né? A gente estava comentando isso antes. E então eu tive que aprender um pouco na marra, inclusive absorver um pouco dessa parte técnica. Então, passei por esse fabricante, dei um pulinho no fabricante de inversor, que ainda requer ainda mais esse background técnico, então decidi voltar para o solar e hoje estou na Jinko. Eu entrei na Jinko responsável pela parte de projetos em GD, em explorar essa área dentro da Jinko, que ainda não estava sendo muito bem utilizada. E hoje consigo estar na posição de head, olhando como GD como um todo, né? Tanto distribuição quanto projetos. Legal. E sobre a Jinko, conta pra gente um pouquinho mais sobre a empresa. Eu tive a oportunidade de estar lá com você na fábrica na China, na SNEC desse ano, de 2023. Foi super enriquecedor. Muito obrigada pelo convite, inclusive. Foi impressionante enxergar a automação que vocês têm, o nível de detalhe no processo, o nível de limpeza das fábricas. Então, conta pra gente um pouquinho sobre a Jinko. A proposta da Jinko, acho que se tem uma palavra que a gente pode falar é constância, né? Então, a Jinko se propôs, focou num único produto ali, no módulo fotovoltaico, e fazer ele da melhor forma, buscando ano a cada ano, não uma maior potência, não entregar um módulo mais avançado que seja, mas sempre o objetivo principal é a diminuição do LCOE. Então, ano após ano, o objetivo principal é diminuir o custo nivelado de energia. Como consequência, a gente vai ter, sim, módulos mais potentes, módulos mais avançados tecnologicamente. A própria fábrica em si, você viu, a fábrica assim, não tem... tem muito pouca interação humana, ela é bem automatizada, cheia de robôs. Então, assim, a proposta da Jinko, acho que é essa, consolidar a marca, consolidar a confiança. Então, o lema da Jinko né, Building Trust in Solar. Então, construindo a confiança no solar. Então, acho que isso é a proposta da Jinko, de construir essa confiança a partir dos módulos. E quando a gente vê a evolução da Jinko, ela é muito constante. Então, não é uma empresa que em um ano ela está em primeiro, outro ano ela está em 15º, outro ano ela está em terceiro. Não, ela vem construindo isso paulatinamente, ano após ano, e a gente está consolidando a nossa liderança aqui no Brasil. Ano passado já conseguimos retornar, né, a posição de primeiro lugar no market share, e esse ano, se não for o primeiro lugar, acredito que no máximo o segundo lugar a gente consegue atingir. Legal.
E uma coisa que me impressionou muito na Ginkgo, quando eu estive na fábrica, foi justamente o diferencial do processo produtivo. Então, especialmente a gente como trading, a gente escuta muito alguns clientes perguntando, né, questionando, tudo bem, a placa solar, ela gera uma energia que ela é renovável, né, que ela vem de fontes renováveis, desculpa. Uhum. Mas o processo fabril desses módulos nem sempre é tão limpo assim. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção de vocês. Eu queria que você contasse um pouco, explicasse sobre o processo da Ginkgo em particular. Tá. A Ginkgo, ela se preocupa, como eu disse, trazer essa confiança no produto, e ela quer desmistificar essa ideia que todo mundo tem de que para construir o módulo a gente usa energia suja. Principalmente se falando de China, né, que basicamente usa muito da sua matriz energética, está baseada em usinas térmicas, a carvão e tudo mais. Exato. Então, acho que o primeiro movimento que a gente pode ver, como um todo, da China, é essa transição energética para fontes mais limpas. Então, ela está mais preocupada. Eu, pelo menos, desse ano que eu fui 2 vezes para a China, eu vou para a China desde 2017. Eu percebi, eu fiquei um tempo sem ir, né, durante a pandemia, e agora esse ano foi a primeira vez que eu fui depois da pandemia. Eu percebi como um todo a China, ela está mais limpa. Uhum. Então, assim, eu acho que isso está surgindo efeito como o governo da China mesmo em buscar fontes mais limpas, porque, como a própria palavra diz, a sustentabilidade, né, que é o que a gente busca, você manter uma energia tão suja, ela não é sustentável a longo prazo. Uhum. E aí a Ginkgo foi pioneira, mais uma vez, nessa parte de desmistificar essa ideia de energia suja para produzir energia limpa, se comprometendo lá em 2019 ao RE100, que é um acordo que a Ginkgo se comprometeu até 2025 em rodar 100% da sua cadeia de suprimentos com energia limpa, energia renovável. Então a gente está usando energia solar, eólica e hídrica. Então, a gente usa uma combinação dessas 3 energias. Hoje, esse ano, a gente está alcançando 60% mais ou menos já de toda a nossa cadeia de suprimentos rodando com energia sustentável, energia limpa, renovável. E o comprometimento é até 2025 ter 100% de todas as fábricas, de toda a cadeia de suprimentos rodando com energia limpa. Isso às vezes pode ser fácil se você fala só da parte de módulos, mas lembra que a Ginkgo, ela tem uma cadeia de suprimento verticalizada. Uhum. Então As células, né? A gente que trabalha desde o lingote de silício, o wafer, a célula e o módulo. E onde você usa mais energia, na verdade, é nesses primeiros processos, do lingote até a fabricação da célula. Então, é onde a gente vai aplicar mais ainda essa energia renovável. Na fábrica que você visitou lá, todo o rooftop dela já está 100% com energia renovável, com solar. E não sei se você lembra, mas perto também tinha os cataventos de eólica lá. Era bem legal. Então, assim, é uma preocupação da Ginkgo em usar energia limpa para a fabricação de um produto que vai ser responsável por gerar mais energia limpa. Legal. E uma coisa interessante que a gente não se atenta é que a Ginkgo está preocupada não só no começo, na ponta do começo dessa cadeia, mas no final do ciclo de vida do módulo também. Então, a gente sabe que aqui no Brasil não tem uma regulação específica para reciclagem de módulos depois que termina a vida útil dele de um projeto, de uma usina, ou até num projeto residencial. Mas em outros lugares do mundo, como a Europa, hoje a Ginkgo já está trabalhando junto com essas empresas de reciclagem e é possível reciclar até 96% do módulo. Então a gente está trazendo... Nossa, é muita coisa. A gente está trazendo um produto que ele é limpo desde o começo, e no fim, quando ele morre, ele vai continuar sendo limpo. Legal. Então, a nossa ideia é trabalhar, pegar todo esse benchmarking de fora do Brasil e trabalhar isso também com os nossos clientes aqui no Brasil, para que no final da vida do projeto, claro, a gente está falando de projetos de longo prazo, 25, 30 anos, mas de dar uma finalidade limpa no final da vida desse projeto. Legal. Outra coisa que me chamou muito a atenção na fábrica de vocês foram as baterias. Então, lá a gente pôde ver baterias enormes, assim, baterias que abastecem uma quantidade de energia absurda, né? Que, armazenam, né? E conseguem melhorar todo o rendimento. Eu queria que você falasse um pouquinho
perspectivas, né? Porque muitos falam assim, as baterias ainda não são viáveis. Então, existe uma perspectiva de quando elas serão? E não só a perspectiva, né, de viabilidade, como também para que público ela se destinaria, a sua forma de transporte, porque ela vem, pelo menos as que eu vi, né? Elas vêm no formato de um container. Então, queria que você explorasse um pouquinho isso também. Tá. Para isso, na parte de baterias, acho que a gente precisa dividir aí em dois nichos, dois momentos. Dois cenários diferentes. O primeiro, a gente está falando de um produto que ele é destinado para a parte residencial, comercial, que seria uma bateria pequena, para projetos pequenos, que é um produto que a Jinko está se propondo não colocar muito foco. Já é bastante pulverizado, já tem muita coisa no mercado. Então, a gente quer fazer uma coisa diferenciada. A gente quer uma solução, apresentar uma solução que é a melhor solução para andar junto com o solar, né? O solar é uma fonte de energia intermitente, então é só durante o dia. E aí, durante a noite, a ideia é armazenar durante o dia essa energia e durante a noite continuar usando a energia limpa do solar. Então, focando nessa parte da bateria que for a que você viu, né? A gente viu lá o container, 35 toneladas, uma coisa que a gente fica até se pensando como que se mexe aquilo dentro da fábrica. Então, assim, é uma solução especializada para projetos de grande porte de solar. Então, usinas tanto de GD, mas usinas de geração centralizada também. E a ideia é ser essa solução containerizada, já do jeito que ela sai lá da fábrica, dentro de um container, trazer direto para cá e ser usada no projeto aqui. O que vai mudar aí um pouco, dependendo do país de destino desse produto ou não. Vai ser o limite de peso para rodagem dentro do país. Então, seria o In-Transit Logistic, qual que é o limite ali, e às vezes até alguns operadores nos navios têm esse limite do peso. Então, talvez para isso, em alguns momentos, seja necessário tirar algum módulo de dentro do container e aí no lugar do projeto colocar isso de volta. Mas só lembrando que o módulo que ele está falando é o módulo da bateria, não o módulo painel. Exato. O módulo de armazenagem. Então, isso que talvez venha mudar de país para país, dependendo da legislação, da regulação desse país. Mas a ideia é ser uma solução praticamente plug and play. Levar a solução de armazenagem direto para o local do projeto e instalar. A Jinko já tem uma bateria dessa em operação aqui no Brasil, um projeto piloto. Então, a gente já tem isso um case de sucesso, né, que foi trazido, já está em operação, veio um time da China, o nosso time técnico daqui da América Latina também participar do comissionamento dessa bateria. Então, eu acho que é o futuro. Falta um pouco ainda da parte de regulamentação do governo. A gente já tem uma regulamentação, apesar de não ser perfeita, mas ela já tem para a parte residencial, comercial, para baterias menores. Agora, para essa parte de baterias maiores, o que a gente tem são alguns projetos piloto, alguns projetos de pesquisa e desenvolvimento, onde a bateria funciona off-grid. Então, ela não está ligada na rede. Então, o que falta... A nossa expectativa era ter uma conversa do governo no final desse ano para uma regulamentação, mas isso foi postergado para o ano que vem. Então, assim, o que falta hoje para esse mercado seria, de fato, a gente regulamentar, colocar as regras, toda a parte de segurança também, para deslanchar esse mercado. Mas eu acho que é uma questão de tempo para isso acontecer, e acredito que até lá também o custo da bateria vai dar uma amenizada, reduzir para esse mercado deslanchar de vez. Legal. E aproveitando que você está falando de preço, existe, assim, bom, a Jinko é o maior, atualmente, né, pelo menos de Q1 a Q3 desse ano, foi o maior exportador em termos de potência exportada, foi o equivalente a 52 gigas de potência que saíram da China, né, das fábricas. Nesse sentido, a gente viu uma flutuação de preço muito evidente. E o silício, né, ele exerce um papel fundamental na definição desse preço. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas flutuações. Eu sei que é muito difícil dar perspectivas, né? Perspectiva é a pergunta do milhão, é o que todo mundo quer saber. Mas queria que você falasse um pouquinho desse tema. Eu até queria trazer assim, uma bola de cristal aqui para a gente poder entender 100%. Não tem. Não tem, mas assim,
acho que dá para a gente fazer uma análise bem abrangente do que está acontecendo. Esse ano foi bastante desafiador, né? A gente começou o ano com preços muito altos e uma variação do silício muito alta para baixo também, que logo em seguida o preço acompanhou e também teve uma queda. E desde o começo do ano até agora, a gente só vê queda. A gente só vê queda do preço do módulo como um todo, tanto Tier 1 como Tier 2, Top 5, além dos Top 5. Então, assim, o que realmente está acontecendo? Foi liberado um report, um relatório, no final da semana passada, pela SolarBee, que falou lá o montante de exportação de cada fabricante de módulos fotovoltaicos. E a Jinko está em primeira, como você comentou, com 52 gigas de módulos exportados para todo mundo, né? Então, isso não está falando só de Brasil. Então, a Jinko está em primeiro lugar com 52 gigas. O que é impressionante nesse relatório, ele determina ali os 20 primeiros e aí depois disso pulveriza bastante. Mas desses 20 primeiros, eles representam 85% de toda a potência exportada. De todo o volume exportado. Então, assim, está muito concentrado. Desses 20, se você pegar os 10 primeiros, é 75% de toda a potência exportada. Então, assim, o que a gente está vendo é um movimento cada vez mais de concentração em poucos e os maiores players ali, né, no solar. E um volume pequeno, muito pulverizado. Então, a gente enxerga essa guerra de preços, porque, como você comentou, o silício é o principal papel na formação de preço do módulo, é o principal componente ali. E o silício, depois que teve uma queda no começo do ano, ele retornou um pouquinho e foi caindo um pouco, mas ele está constante. Ele até está voltando um pouco ali na casa entre 10, 11, essa é a ideia mais ou menos do custo real do silício, entre 7, 8 e aí além disso seria a margem do fabricante do silício, né? Então a gente acha que ele chegou no patamar ali que é o ideal para a formação não só de preço, mas do mercado como um todo. Antes a gente tinha um silício muito alto porque estava concentrado em poucos fabricantes de silício, então eles conseguiam determinar a oferta e a demanda e regulando esse preço lá em cima. Que então, foi quando a gente viu aquele boom, né, dos preços. Então, agora que ele está mais constante, o que explica ainda esse preço derretendo dos módulos, né? Então, é uma guerra de preços realmente entre os grandes players tentando enfraquecer os menores e os menores tentando buscar alguma oportunidade de espaço no mercado e abocanhar algum pedaço desse mercado desses grandes. Agora, onde isso vai chegar? Difícil de dizer, né? É bem difícil de dizer. Para o ano que vem, eu já tentei fazer algumas leituras, tentei mais ou menos no começo desse semestre, pensei assim, tem uma coisa cíclica que no final do ano sempre entra uma demanda maior interna do mercado chinês. Então, isso geralmente é uma tendência de puxar o preço para cima. A gente chegou no final do ano e o preço continua caindo. Então, assim, não dá para explicar. Às vezes a gente vê preço de Tier 2 mesmo igual de Tier 1, às vezes a gente vê preço de Tier 1 mais baixo que Tier 2. Assim, a gente está vendo tanta loucura no mercado que realmente acho que é uma busca de abocanhar o que tem de oportunidade para o ano que vem. A expectativa está que o mercado no ano que vem aqui no Brasil ele não seja muito diferente do que foi o mercado esse ano. Então, a gente estava acostumado em crescimentos exponenciais ano após ano. Extraordinários, né? 30%, 40% de crescimento, 25%. Então, assim, eu acho que o pessoal entendeu e para mim, é uma marca de desenvolvimento desse mercado. Acho que é um amadurecimento do mercado. Então, se você vê ao redor do mundo, outros mercados mais consolidados, como Japão, Europa, Estados Unidos, a gente vê que teve um crescimento muito alto e aí aquilo foi consolidando e foi estabilizando. Agora, por outro lado, a gente ainda tem um potencial muito alto aqui no Brasil. Então, a energia solar, ela representa, cresceu bastante, mas a representatividade dela na matriz energética ainda é baixa. É baixa, dá pra gente aumentar isso. Então, e a gente tem território para isso, né? Exato. Então, assim, aí, é infraestrutura, então, da rede, a gente precisa melhorar a parte de transmissão. Então, assim, são vários
determinantes, muitas variáveis que a gente precisa pensar que acabam interferindo nessa parte do preço. Então, assim, apesar de não ser uma commodity, ela nessa parte quase como se nessa fosse. parte do preço acaba sofrendo bastante. E uma outra pergunta que, assim, muitas pessoas nos fazem, né, nós como figuras de trading, é sobre as garantias, assistências. Então eu importei, supondo, 10, 20 containers da Jinko. Como que eu aciono uma eventual garantia no caso de qualquer problema que eu tenha no módulo? Isso é bastante importante, até a gente tem alguns relatórios que regem esse mercado, né, para dar mais segurança. São análises de risco feitos pela Bloomberg, pela Pivitec, que são basicamente um estudo da bancabilidade dos fabricantes. E esse estudo, o que ele diz? Qual que é a chance desse fabricante ele está ainda presente no mercado e ele honrar as garantias ao longo do prazo desse projeto. Então, a gente está falando de 25, 30 anos. Que é o tempo de vida útil, né? Exato. Então, assim, qual que é o risco dele não estar mais ou qual que é a probabilidade dele ainda estar muito bem para honrar essas garantias. Então, assim, a Jinko ela tem a maior nota hoje, tanto no relatório da pirâmide de bancabilidade da Pivitec, quanto de Tier 1 da Bloomberg. Então, esse é um estudo que é feito para empresas que estão buscando estabelecer algum projeto para buscar esses players de menor risco. Então, esse seria um primeiro critério aí que determina que a Jinko tem saúde financeira para se manter no mercado e tem também capacidade técnica, tanto capacidade de produção quanto de tecnologia em produtos para honrar essas garantias. O segundo ponto, que eu acho que é bastante importante, ele é um pouco mais subjetivo, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar. A Jinko ela é listada na Bolsa de Valores tanto dos Estados Unidos quanto da China. Então, ela precisa prestar contas aos investidores. Isso é preliminar para qualquer empresa que tem capital aberto, né? Então, a Jinko ela precisa prestar contas para esses investidores. Então, essa é um segundo ponto da garantia, porque como se a gente não honrar alguma garantia aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, isso vai impactar diretamente no relatório para os investidores dessas duas bolsas, tanto dos Estados Unidos, Nova York, quanto a de Xangai. Legal. E agora a pergunta do $1 milhão, né, que é com relação ao ex-tarifário. A gente acaba recebendo muitos questionamentos sobre a manutenção da vigência dos ex-tarifários. A gente, inclusive, viu a Absolar, a gente vê, né, a Absolar se manifestando e se movimentando nesse sentido para evitar a queda dos ex. E aí, falando dos módulos, né, que tornam a alíquota do imposto de exportação, o ex, ele sempre torna a alíquota do imposto de exportação de 0% ou 2%, no caso, a maioria dos módulos é 0%. Como que você e a Jinko enxergam a manutenção do ex-tarifário para os próximos meses, ou eventualmente para o ano que vem, em se tratando de importação de módulos? Tá. A proposta desse novo governo e a forma como o Ministério liberou a nova portaria, a nova resolução da portaria do ex-tarifário, me deixam numa posição de baixíssima expectativa em relação a esse período de transição. Então, eu prefiro esperar o pior e acontecer o melhor, mas, assim, a gente está pedindo aí um período de transição de 24 meses, né? Eu acredito que, se for acatado, eu não acredito que vai ser nesse período todo, talvez seja menor que isso. E o que eu acredito é que vai voltar a uma prática, eu sei que está há bastante tempo no mercado, que acontecia no começo do ex-tarifário, que era, os pedidos eram feitos por projeto e não pelo fabricante do módulo. Então, cada projeto era específico, solicitava um ex-tarifário para aquele projeto, determinado para o início válido até o fim do projeto. Tendo como argumento principal o investimento, tanto de empregos que vão ser gerados naquele projeto, tanto de energia limpa que vai ser... Impacto de infraestrutura, né? Tudo, empregos diretos e indiretos, né? A Claro. gente está falando desde a parte da cadeia logística, cadeia de suprimento e tudo mais. Então, assim, hoje foi liberado, né? Foi publicado no Diário Oficial da União a resolução,
a lista de ex que foram revogados na última reunião do GSEX. Lembrando que hoje é dia 21 de novembro. Se você estiver vendo isso depois, né? Então, assim, dessa lista foram 1.600 ex tarifários revogados. Lembrando que o ex não é uma coisa específica para solar. Ele é uma portaria para qualquer tipo de produto, qualquer mercado. Então, desses 1.600, hoje publicados, a gente não teve nenhum módulo nessa lista. E hoje, dos que foram revogados, dos ex que foram revogados, entra em vigor, de fato, a revogação dia 21 de janeiro. Então, o governo está dando 60 dias de grace period, de um prazo para trazer aquilo que ainda está sendo embarcado, aquilo que está em trânsito ainda ser nacionalizado. Então, assim, a minha expectativa é que talvez tenha um período de transição, mas eu não acredito que seja tão longo e que talvez o governo volte a ouvir os pleitos através dos motivos de investimento. Então, direto dos projetos, dos desenvolvedores, dos investidores de cada projeto. Legal. Matheus, muito obrigada por ter aceitado o convite. Agora eu vou deixar um espaço aberto para você falar o que você quiser, se quiser falar das principais dúvidas dos clientes de vocês, quiser fazer qualquer tipo de comentário, agora é seu momento. Pode, você tem carta branca para falar o que você quiser. Legal. Bom, agradeço, Amanda, o convite mais uma vez. É um prazer estar aqui. Sempre que a gente consegue bater um papo, acho que é muito bom para a gente aprender um pouco mais no mercado, tanto da parte da cadeia logística, quanto do ponto de vista de um fabricante de módulo. Então, fica aqui meu agradecimento também a você que acompanhou a gente, que ouviu, está assistindo a gente. Nos acompanha a Ginco através das nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Você pode procurar lá como Ginco Latam, você vai conseguir encontrar a gente. E espero que a gente repita essa dose, essa conversa mais vezes. Vamos sim. E obrigada a você por nos escutar até aqui. Esse foi mais um episódio do WMcast. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar diretamente ao Matheus ou para nós em wmcast@wmtrading.com.br. Muito obrigada.